Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Neste podcast, nós costumamos conversar com mulheres que estão atuando na área da computação. No entanto, de vez em quando, a gente expande o nosso horizonte para incluir áreas relacionadas. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o tema Mulheres na Engenharia. E vamos conversar com 3 mulheres integrantes da Sociedade das Mulheres Engenheiras. Quem vai fazer essa entrevista comigo é a professora Maria Cláudia Emer, que, como eu, não tem graduação em engenharia, né, mas diferente de mim, tem um doutorado em engenharia elétrica. Maria Cláudia é co-host do Emílias Podcast e coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Vamos lá, então, fazer uma entrevista um pouco diferente hoje, mas vai ser legal com essas mulheres. Então, como eu já disse, a gente vai entrevistar 3 mulheres que participam da Sociedade das Mulheres Engenheiras, Society of Women Engineers, que tem a sigla SWE. Primeiro, vamos dar as boas-vindas em ordem alfabética a Ana Cecília Garcia Osório, é engenheira especialista em materiais. Tudo bem, Ana Cecília? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo certo, eu que agradeço pelo convite. Realmente é uma honra estar sendo convidada em um podcast para mulheres e estar participando aqui com as minhas colegas. Certo, então estamos também com Karen Francine Heinen, engenheira global de desenvolvimento de fornecedores para a região das Américas. Tudo bem, Karen? Obrigado também por ter aceito o nosso convite. Tudo certo. Muito obrigada pelo convite também. Estou ansiosa para a gente poder conversar um pouco, falar um pouco sobre a nossa experiência aqui na engenharia. E vamos conversar também com Melissa Martinez, engenheira de Códigos, Seguridade e Assuntos Regulatórios. Tudo bem, Melissa? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigada a vocês por ter nós aqui presentes para compartilhar as nossas experiências. Joia, então vamos começar por você, Melissa. Você pode começar descrevendo para as nossas e nossos ouvintes, o que é a Sociedade das Mulheres Engenheiras, o SWE? Claro que sim. A Sociedade de Mulheres Engenheiras, ela é uma ONG sem fins lucrativos que iniciou faz mais de 70 anos nos Estados Unidos, com o intuito, o propósito ou o objetivo de criar um mundo com equidade e paridade de gênero. Sempre focado 100% em entregar um mundo mais justo para mulheres na área de engenharia e tecnologia. Essa sociedade foi constituída não só, inicia como mulheres, mas nesse momento não são só mulheres parte dela, também temos homens, porque a intenção é mudar o pensamento e as crenças que as pessoas têm com relação às mulheres nessa área. Dentro do que a gente faz ou desenvolve e trabalha, estão algumas atividades para gerar um impacto dentro da sociedade, desde as crianças, meninas e meninos no ensino médio fundamental, áreas de tecnologia e também na área da faculdade para incentivar, motivar as mulheres, tanto mulheres como homens, em que um mundo justo e com equidade é possível. Então, a sociedade trabalha já faz alguns anos no mundo, globalmente, mas aqui no Brasil ela iniciou em 2012. Foi um grupo de mulheres que fazem parte da John Deere que iniciaram o projeto. Em 2014, ela se constituiu oficialmente como uma sociedade aqui no Brasil. E a partir daí, então, começou a se expandir. No nosso caso particular, nós 3 somos parte da SWE Joinville. Iniciamos em março de 2022. Completamos já agora 1 ano e meio da nossa constituição e a gente tem nesse momento incrementado bastante a quantidade de membros, tanto assim que esse ano, 2023, a gente conseguiu criar nossa primeira filial universitária aqui na região, que foi a Faculdade DESC. Então, estamos também contentes de contar com vocês e esperamos que vocês também sejam parte dessa sociedade no futuro.
Muito bem, Melissa. Esperamos também que isto ainda ocorra, né? Mas agora nós vamos fazer algumas perguntas e aí eu acho que cada uma de vocês pode responder. E a primeira delas é: como você descobriu a Sociedade das Mulheres Engenheiras e como se interessou em participar? Então, acho que eu vou começar, né? Eu vou ser bem sincera e transparente com a minha resposta. Eu não conhecia a sociedade, nunca tinha ouvido falar dela. E aí, por causa de um time que tem aqui dentro da nossa empresa, veio a solicitude de ajudar a começar para fazer o lançamento, né, dessa sociedade. Eu nem sabia novamente o que era. E aí eu fui meio perguntando para que era, como que a gente ia fazer e qual que era o propósito. E eu lembro certinho quando, acho que foi a Mary, se não me engano, ou a Carol, não lembro certinho qual das duas foi, falou que era uma sociedade para mulheres engenheiras, como o nome fala, né? E que a gente ia buscar começar a mudar a nossa realidade através de muitas coisas, muitos pilares, atividades. E eu me apaixonei instantaneamente quando eu escutei isso. Eu sempre gostei de fazer voluntariado, sempre gostei de fazer coisas diferentes. E, assim, na nossa realidade, que é de mulheres engenheiras, por que não fazer isso, né? Então, assim, eu simplesmente acho que no momento que foi trazida essa oportunidade para mim, eu me voluntariei instantaneamente para fazer parte desse time. E agora eu faço parte do pilar de desenvolvimento, né, como líder do pilar, e tem sido uma experiência única para mim, assim. Então, eu realmente conheci dessa forma. Talvez eu tivesse gostado de conhecer como muita gente conhece agora, que é com as meninas, com a camisa roxa, e fala certinho como que era, mas talvez as coisas aconteceram assim porque era a forma mais orgânica, sabe, de ter acontecido. E eu não me arrependo, em absoluto. Bom, eu conheci, acho que um pouco parecido com a Ana, eu conheci pela empresa também, eu não conhecia a Sociedade de Mulheres Engenheiras em si, apesar de que meu time é global e depois que eu descobri aqui em Joinville que existia a SUI, eu descobri que uma colega minha de trabalho que fica nos Estados Unidos fazia parte da SUI lá nos Estados Unidos. E depois disso comecei a me interessar mais e foi quando as meninas lançaram realmente a SUI Joinville, né? Então, logo que teve a apresentação do que era a SUI Joinville, e foi dado o pontapé inicial na sociedade aqui em Joinville, eu me interessei e já me envolvi para fazer parte da staff. Quando eu entrei, eu entrei já como parte da staff, mas eu não era líder. Depois surgiu a necessidade no pilar que eu trabalhava em termos uma vice-líder, uma sub-líder, e eu acabei assumindo esse papel. Mas, assim, é algo que eu sempre fui muito ativista, né, nessas causas, assim. Sempre participei, que nem a Ana comentou, de grupos que falam de grupos de afinidade, de gênero, e já tinha trabalhado aqui na empresa nesse tipo de grupo e em iniciativas relacionadas a isso, e é algo que eu trago desde que eu estava já na graduação, desde que eu era mais nova, eu sempre tentei me envolver nessas causas, assim, e até por eu ter passado por situações difíceis e por ter sentido falta de oportunidades e sentido que ainda muitas mulheres sentem dessa dificuldade de entrar nesse mundo de engenharia e acabar, às vezes, sendo até julgada por outras pessoas, por família, por amigos, de engenharia não é tanto para mulheres, é algo que, para mim, me incentiva muito a cada vez mais trabalhar nisso, assim, porque eu sou apaixonada por engenharia e eu quero que muitas outras mulheres se apaixonem e que se sintam à vontade para poder seguir nesse mundo. E não só engenharia, né, mas toda essa área de ciência e tecnologia, né, que ainda tem um olhar muito masculino no geral, olhando para a sociedade como um todo. Então, a ideia é realmente eu poder ativamente trabalhar nisso, assim.
Então, acho que é algo que eu quero seguir trabalhando por muito tempo ainda. No meu caso, acho que foi um pouco mais diferente. Eu migrei para o Brasil em 2020, antes de iniciar a pandemia. E por causa da pandemia, de que tudo fechasse, eu comecei a procurar coisas que eu pudesse fazer que conectaram um pouco com os meus valores. E dentro dessas eu vi, agora já não lembro se foi talvez em uma rede social ou através de alguma colega ou alguma coisa aqui dentro do Brasil, mas eu recebi um convite para participar da conferência anual que faz a SUI aqui no Brasil. Nesse ano ia ser virtual por causa da pandemia e elas tiveram que reformar tudo que foi planejado presencial de um formato 100% online. E aí eu conectei, participei, eu lembro que foram 2 dias, um era para faculdades, o outro era para empresas, e eu conheci o que era a Sociedade de Mulheres Engenheiras. Ficou meio que na minha cabeça, mas não entendi muito bem como era para ser parte. E essa semana, depois que aconteceu a conferência, chegou uma colega aqui do trabalho dentro da Whirlpool e enviou uma enquete de quem que eu gostaria de ser parte da SUI. E através dela foi que eu conectei. Eu iniciei em 2020 ser parte da SUI. Só que a SUI Joinville não existia, então eu entrei dentro da SUI de Porto Alegre. Participei ali um tempo só para conhecer como que funcionava um pouco a sociedade. Elas em Porto Alegre têm um time muito mais... Bom, nesse momento era um time grande, talvez agora Joinville tenha um time proporcional do que elas têm. E eu comecei a trabalhar dentro do pilar de Outreach. Só que assim, ficou meio que na minha cabeça... Não é tão fácil para mim aportar desde tão longe numa iniciativa, né? Porque de Joinville a Porto Alegre tinha muita distância e, além disso, tudo era online. Aí eu lembro ter conversado com aquela colega que mandou a enquete sobre querer ser parte da SUI e meio que comentamos o interesse de a gente criar uma filial aqui em Joinville. Então, a raiz disso eu conheço a SUI é o início e faz parte. E meio que início também no propósito e objetivo de criar a SUI aqui em Joinville. Então, em 2021, éramos 4 meninas da Whirlpool Joinville, que tivemos a intenção de criar e vendimos a ideia para algumas outras meninas, como foi o caso aqui. Então, a Ana, por exemplo, foi parte desse time que ajudou a preparar o lançamento. E ano passado, então, a gente materializou essa ideia que iniciou em 2020. Foi assim que tudo começou. Certo, então vocês acabaram falando um pouco, mas aí eu queria que vocês detalhassem mais um pouco a questão das atividades, porque pelo que eu entendi, é um trabalho voluntário, certo? Não é algo remunerado, que vocês fazem fora do horário de trabalho. A SUI, né, a Sociedade das Mulheres Engenheiras, organiza eventos, né? Eu vi que tem algumas reuniões online. Mas quais são as atividades de cada uma de vocês na SUI? Então, como eu falei bem no início, a gente está dividido por pilares, né? E eu acabei sendo a líder do pilar de desenvolvimento. A gente foca muito em tudo que tem que ver com o perfil profissional das nossas e dos nossos membros. Aí, quando a gente começou a estruturar, a gente pensou qual que é a forma mais fácil de a gente enxergar um profissional. A gente sempre enxerga para a área de soft skills, né? Que são aquelas habilidades básicas que a gente aprende, inteligência emocional, conversações difíceis e como ter elas, e muitas coisas que a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende, tem uma gíria brasileira que eu adoro, que eu aprendi na dor, eu aprendi no amor. Então, assim, essas são as soft skills que a gente muitas vezes aprende na dor, sabe? Então, eu queria trazer muito isso
para a gente ter uma proximidade com as nossas membros, sabe? E as hard skills, que sim, a gente tem cursos, tem workshops, pessoas que são especializadas nessa área. Então, como líder, eu acabo trazendo essas ideias para as meninas que fazem parte do meu time. A gente começa a estruturar elas, workshops, palestras, a gente faz rodas de conversas, que tem sido um formato bem legal que a gente trouxe para a SUI, onde as meninas conseguem se abrir e nós só conseguimos falar de um tema super importante, como foi, por exemplo, ano passado, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, que a gente conversa sempre, sendo que as meninas conseguem também se conhecer, porque no fim do dia a gente cria uma conexão, né? Então, não só desenvolve isso que está ali, sino cria uma conexão com a tua colega que talvez tu não conhecia, uma menina que tu viu, mas não sabia nada da vida dela, e ela está enfrentando os mesmos problemas que você, está tendo as mesmas dificuldades. Então, como líder, eu faço esse papel. Eu trago as ideias para as meninas e tento viabilizar elas o máximo possível. A gente, infelizmente, não conta com tantos recursos econômicos, né, financeiros. Então, sempre tem que ir atrás de uma pessoa para fazer voluntariado do workshop, para fazer voluntariado da palestra. A gente tem que vender a SUI para eles. Então, esse é o meu papel, mais que todo, como líder. É um trabalho que eu desfruto muito. Eu gosto muito de trazer tudo isso para a SUI. E eu acho que quando eu vejo a ideia se tornar realidade, a satisfação é muito grande. Vai além do que realmente pode ser um pago, alguma remuneração em nota, em dinheiro. Não que não seja bom, mas a satisfação é muito mais grande, com certeza. Bom, eu faço parte de outro pilar, eu faço parte do pilar de Outreach, e basicamente, dentro do pilar, a nossa ideia é muito atingir a sociedade em si e trazer um pouco mais de o que é esse mundo de engenharia e para ser uma forma que a gente possa cativar mais as pessoas para esse mundo, assim. Então, colocar essas pessoas em contato com a engenharia. E a gente trabalha com vários públicos diferentes. A gente consegue trabalhar com crianças, a gente consegue trabalhar com adolescentes, a gente consegue trabalhar com estudantes que já estão na engenharia, para a gente continuar incentivando eles a se manterem nesse mundo e explicar o quão grande é o mundo da engenharia e não é só cálculo, física e... a gente tem algo muito além disso e é muito do que está conectado com a parte de desenvolvimento também, de mostrar que eu não vou só me desenvolver na parte técnica, e sim em todos os soft skills, assim. Então, a gente trabalha com esse público de universidade também, e a gente também está com o intuito de trabalhar com profissionais já formados e que já estão nessa área, para a gente continuar envolvendo eles nesse mundo de tecnologia e engenharia. Então, a gente faz várias atividades, a gente faz atividades mais lúdicas com crianças, a gente traz alunos, por exemplo, a gente agora está com um projeto que a gente vai trazer crianças para conhecer a fábrica aqui, fazer atividades mais lúdicas com eles, a gente traz conhecimentos de ferramentas para eles, então a gente trabalha com o pessoal que está fazendo um estudo técnico, por exemplo, um ensino técnico, e a gente faz atividades com eles e dinâmicas para eles participarem bastante, montarem produtos, protótipos. Então, tem várias atividades diferentes que a gente consegue fazer e cada uma está focada em um público diferente, né? A gente tem que conseguir envolver essas pessoas de forma diferente, porque é muito diferente como você vai abordar crianças de 8, 10 anos e como você vai abordar um adolescente ou um adulto já numa fase inicial de carreira. Então, a gente tem todas as atividades e a gente se divide, assim como o time de desenvolvimento, em projetos, em grupos de pessoas que fazem parte do pilar, e cada um desses grupos está trabalhando num projeto para a gente fazer esse andamento. Então, eu, como sublíder, ajudo nesse suporte em todos os projetos. Então, quando elas precisam de ajuda, a gente tem alguns projetos que a gente tem em parceria com mais de um pilar. Então, eu tenho projetos em que pessoas do time da Melissa participam, pessoas do time da Ana participam,
Então, a gente tem essa interação e eles trazem muito esses pedidos de ajuda para a gente também. E a gente tenta, o máximo possível, ajudar eles e as pessoas que estão participando da staff a se desenvolverem também. Então, basicamente, essas são as atividades que a gente tem e que eu tenho dentro da SUI. No meu caso, eu sou a líder do pilar de atração. Eu sinto que a palavra mesmo descreve muito o que eu faço. No nosso caso, o objetivo é atrair pessoas novas. Então, nós vamos atrás de empresas parceiras, vamos atrás de faculdades que sentem que os valores e as políticas da faculdade conectam com o que a SUI faz. Vamos atrás também de pessoas, né? De grupos, sociedades, outras ONGs como a SUI que conectem e tenham a intenção igual que a SUI tem. No nosso caso, a gente organiza um café com SUI uma vez por mês, que é um momento para apresentar para todas essas pessoas novas que vão chegando através do site, as redes sociais, recomendações entre colegas, o que a SUI faz, o que é essa sociedade, qual que é o nosso objetivo. Então, temos a responsabilidade de apresentar uma vez por mês. Também a gente organiza alguns cafés particulares que sejam com algum público em específico. Por exemplo, tem uma empresa parceira que ela tem um objetivo, valor de inclusão e diversidade dentro do seu plano global. Aí a gente, então, encaminha um café específico, traz dados que possam demonstrar como um mundo mais inclusivo, mais diverso, gera um impacto sobre o rendimento que essas pessoas, esses trabalhadores, esses empregados podem ter. Então, a gente também vai atrás de alguns dados, trabalhamos também, como o Karen mencionava, em parcerias com outros pilares para conseguir atender mais pessoas. Nesse caso, por exemplo, eu trabalho em parceria com o Karen para criar um grupo da SUI crianças entre uns 8 a 18 anos, que estejam ainda na faixa do colégio. Trabalho também, às vezes, com outros pilares para levar algum evento dentro de uma faculdade que sugere engajamento para essas pessoas quererem fazer parte dentro da SUI. Então, a gente termina meio que desenvolvendo alguns skills que profissionalmente também precisamos, mas que muitas vezes, por ainda ser muito novas na carreira profissional, a gente não tem essa oportunidade e a SUI oferece isso para nós. E, além disso, a gente também leva essa mensagem de que o mundo com equidade é possível, né? Que as engenheiras, mulheres engenheiras, fazem sentido estar nessa área. Dentro da SUI também, pelo menos na área profissional, existem outros 2 pilares. Foi o jeito que o Brasil decidiu se dividir. Então, além do pilar de outreach, desenvolvimento e atração, existe o de retenção. Esse pilar está focado 100% em manter todos os nossos membros ativos, engajados. Então, cria alguns happy hours, cria também eventos esportivos, cria eventos de leitura, coisas que vão além da mensagem que a gente faz, como a Ana falava no começo, para tentar conectar, né? Eu sou engenheira, mas talvez eu conecto muito mais com atividades esportivas do que alguma palestra. Então, a gente também tenta trazer esses momentos para essas pessoas conectarem e interagirem. E está o pilar de comunicação, que ele é responsável por toda a parte da imagem da SUI. Elas têm um treinamento que vem por parte da SUI para fazer a gestão da imagem da SUI. Temos como uma imagem de cores específica para a SUI, elemento global, né, uma coisa que a gente estipulou, né, e elas são as que fazem a gestão de toda a comunicação, seja alguma apresentação que alguém tem que levar, seja algum comunicado que tem que fazer através das redes sociais. Então, abre diversas oportunidades em cada um dos pilares para desenvolver alguma habilidade que às vezes a gente sente que está muito fraca. Além disso, traz uma recompensa, uma satisfação por estar sendo voluntário nesse processo.
e eu posso levar uma mensagem de algo que eu acredito que faz parte dentro dos meus valores e os princípios que eu como pessoa tenho. Então, Amba é um pouco além do que a gente se organiza e a gente faz, né? Sim. Muito bem. E assim, mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas em cada um desses pilares? No meu pilar tem umas 4, 5 meninas ativas. No meu caso, tem alguns pilares que tem mais. No meu, a gente está com em torno de 8 meninas ativas. Isso, no meu, a gente está em 4. Somos 4 meninas. O total da staff, se eu não estou enganada, somos como 30 pessoas distribuídas entre os diferentes pilares, incluindo a presidenta e a vice-presidenta da SUI aqui em Joinville. A gente se divide entre um membro aliado e um membro staff. Então, tem algumas pessoas que elas são só aliadas, elas só querem receber convites, comunicados, saber como que está indo a sociedade. Às vezes, eles participam de alguns voluntariados, por exemplo, o time Average vai fazer um evento no Senai e precisa, às vezes, mãos para ir fazer acontecer o evento. Então, a gente abre para esses membros aliados participarem, explica previamente o evento o que seria o suporte que precisa delas, e só. Aí elas vão nesse evento, participam, mas como a demanda da staff é um pouco maior, elas preferem não se comprometer. Então, elas são nossos membros aliados. Aí, os membros do staff, elas têm um compromisso maior, têm que participar regularmente das reuniões, tem que dar um resultado conforme a responsabilidade que cada um deles obteve. Então, em total, eu acho que estamos em 150 membros agora aqui na SUI Joinville. Tá certo. E para continuar, nós queríamos saber o que vocês diriam, né? Vamos dizer que tem alguma profissional que está ouvindo, né? Ou que estará ouvindo o podcast, e o que vocês diriam a essa profissional se ela perguntasse por que vale a pena se juntar à SUI? Olha, a primeira palavra que vem na minha cabeça é networking. Networking, para mim, tem sido uma das coisas que a SUI trouxe para a minha vida de uma forma que eu não esperava, assim, porque eu consegui conectar com muita gente que eu conhecia só por foto, por chat, por referência, que eu tinha ouvido falar, mas nunca cheguei a falar com essa pessoa e a entender o que ela faz, como que essa pessoa age no seu trabalho no dia a dia. E a SUI me permitiu conhecer muita gente, tanto no nível pessoal como no nível profissional. E hoje em dia é incrível, porque às vezes eu tinha um problema e eu falava, meu Deus, com quem que eu falo? Eu não sei com quem que eu vou falar. Agora eu falo, vou falar com a Karen com certeza sabe. A Melissa deve saber. A Carol deve saber, porque eu tenho um network muito mais amplo do que eu tinha antes. Agora, quando a gente faz esses eventos nacionais, por exemplo, desenvolvimento, eu fiz um evento, acho que foi esse ano, em julho, junto com uma parceria de uma empresa. Eu conheci gente que nem trabalha na área de engenharia, trabalha na área de economia. E para mim foi muito legal, porque são mulheres também que têm interesse de entender como é que funciona o papel da mulher na sociedade. Talvez elas não são engenheiras, mas elas também sentem essa necessidade. E foi muito bom ter essa troca, ter essa conversa com elas. Então, além de ter uma conexão, além de ter todos os benefícios que a SUI tem, que a gente falou agora, as atividades e tudo, para mim o networking é, assim, a cereja do bolo que eu não troco por nada, sabe? Eu concordo com a Ana. Acho que a principal palavra é networking, e eu acho que isso gera muito a questão de trocas de experiências, assim. E eu acho que uma palavra que também, para mim, faz muito sentido é a questão de ser uma rede de apoio. Além desse networking, a gente
consegue se apoiar uma outra, quando a gente tem dificuldades, e muito falando dessas dificuldades mesmo como uma mulher na engenharia, no mundo profissional, assim, a gente tem dificuldades, então a gente troca essas experiências, a gente conversa sobre como você agiu nessa situação, naquela, a gente sabe que a gente ainda passa por muitas situações difíceis, então a gente consegue aprender muito uma com a outra, assim, não só aprender com treinamentos ou liderando projetos, mas a gente aprende muito com a experiência das outras pessoas também que a gente está tendo esse contato. Então, acho que a conexão de networking e rede de apoio, assim, eu acho que é muito importante, assim, porque a gente tem as oportunidades de participar de treinamentos, ter um centro de carreiras em que a gente vê mais oportunidades de vagas e tudo mais, mas eu acho que o que realmente vale muito a pena é essa parte mais de conexão realmente, sabe? De a gente se enxergar em outras mulheres e espelhar em outras mulheres, assim. E a gente ter essa conexão mais forte, mais próxima, ajuda muito e te incentiva mais, assim, a seguir cada vez mais nesse caminho. Eu super concordo com as meninas, realmente. Networking é uma palavra que descreve muito bem. Eu sempre tenho na minha cabeça, eu não preciso saber como fazer, mas eu preciso saber quem que sabe fazer. E isso resume bastante bem o que a gente conecta aqui dentro da SUI. Inclusive, não só porque nesse momento a Joinville seja muito conectada à Whirlpool, porque eu já percebi que eu precisei coisas de meninas que não estão dentro da Whirlpool, sabe? De outras unidades da SUI. Rede de apoio, porque realmente quando a gente entra, sabe que não está sozinho passando por alguns perrengues que ainda se apresentam. E eu só colocaria um extra que é propósito, porque muitas vezes a gente se pergunta, será que meu propósito é ser engenheira? Não, é isso que eu faço, eu faço engenharia. Mas quando eu comecei a procurar e eu achei a SUI, sinto que virou um pouco a chave na minha cabeça e gerou um propósito. Então eu sinto mais prazer de vir trabalhar, porque, por exemplo, hoje que a gente tinha o evento do podcast, para mim foi, eu tenho hoje o evento do podcast que vai ser conectado com a SUI, entendeu? Faz meus dias um pouco mais leves. Ou às vezes a gente tem um dia que não foi tão legal e a gente conecta com qualquer das amigas que a gente já criou dentro da SUI e comentar, eu teve esse rolo com um fornecedor, eu teve esse BO com tal coisa, e isso faz que seja mais leve. Então, traz também um sentido e um propósito na minha vida, o fato de ser parte da sociedade. E com relação às estudantes, quais são as vantagens de participarmos da SUI? Então, pensando nas profissionais, o primeiro que veio na minha cabeça foi networking, né? E nas estudantes, eu lembrei da minha época da faculdade. Eu nunca tive contato com nenhuma sociedade, com ninguém que falasse de como é que era a vida depois disso. Porque a gente pensa, eu faço 5 anos de faculdade, como a Karen falou, vou estudar as exatas, vou fazer a prova de química, vou para o lab, vou responder ao professor. E aí, no momento que tu recebe o diploma, tu fica assim, tipo, e agora o que eu faço com isso aqui na mão? Para onde que eu vou? Tipo, para direita, para esquerda? Será que eu vou conseguir dar conta numa empresa? Eu, engenheira, não, impossível. Tipo, alguém mentiu e deu esse diploma para mim. Porque a gente tem muito isso na cabeça. E eu tive isso, eu sofri isso, sofro ainda muitas vezes de, será realmente que eu estou fazendo o meu trabalho bem? E eu tivesse gostado ter a experiência de ter mulheres que já fazem parte desse ambiente profissional, dessa realidade, que falassem, vem, eu te dou a mão, vamos juntas, você não está sozinha e você vai conseguir. Então, assim, eu acho que o apoio que a SUI pode dar para uma estudante, não vou diminuir o apoio de uma profissional, não vou diminuir. Mas eu acho que a ansiedade que uma estudante pode sofrer numa faculdade sem saber aonde que vai,
sem saber o propósito, sem ter uma rede de apoio, é muito. A gente tem muita dúvida de tudo. Então, para mim, essa é uma das principais desvantagens que tem assumir assim para uma estudante. Ter esse contato tão perto e tão, vamos dizer assim, quentinho com o ambiente profissional, desde o olhar de mulheres que já passaram por aí, que já sentiram o que você sentiu. E que se não sentiram, com certeza tem alguém que já passou por isso. Então, para mim, eu acho que essa é a vantagem principal que a SUI pode oferecer para uma estudante, ou um estudante, né? Eu acho que muito conectado com o que a Ana falou, assim, eu acho que é muito de a gente ter um contato próximo com referências, assim, o estudante poder enxergar que não é uma pessoa totalmente distante de mim, que está se desenvolvendo, que está trabalhando com engenharia e que está crescendo, que teve várias oportunidades, mas que também passou por várias dificuldades, mas que é uma pessoa que está aqui do lado, é muito diferente, assim, ter isso mais palpável, assim, e também a questão de eles realmente poderem entender melhor como é, e como eu falei, nos nossos projetos de outreach, uma das coisas que a gente fala muito é sobre carreira, é mostrar como é a vida depois da faculdade de engenharia, de tecnologia, entender que não é só fazer conta, ou não é só uma área técnica, e que você tem um mundo de oportunidades. E acho que saber disso antes ajuda muitas pessoas a tomarem as decisões, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, mas eu não quero trabalhar, por exemplo, um engenheiro mecânico, eu não quero trabalhar numa automotiva. E existe um mundo além disso. E saber disso e ter acesso a várias pessoas que compartilham essas experiências e que podem te ajudar nisso, ajuda muito. Assim. Então, falo porque a gente fez um trabalho recentemente com o pessoal do Senai, por exemplo, e são jovens que trabalham muito, geralmente ligados à manufatura, e um dos meninos falou assim, mas eu não gosto muito dessa área. E eu falei, eu já passei por isso, eu trabalhei nessa área e com a experiência que eu criei aqui, eu trabalho hoje na área que eu estou, que é uma área que eu queria muito trabalhar. Então, compartilhar esse tipo de experiência ajuda muito eles a entenderem que a engenharia não é uma linha reta que você vai seguir aquilo e pronto. Sim, você tem vários caminhos para onde ir, assim, acho que isso ajuda muito. Eu acho que, além dessa parte, a gente tem a questão de trazer cursos de desenvolvimento, todas essas oportunidades de desenvolvimento antes, que eu acho que muitas vezes a gente acaba procurando depois de estar formado, exatamente porque eu falo, na real, que isso que eu aprendi só na faculdade talvez não seja o suficiente para eu conseguir alavancar a minha carreira e eu preciso de outros cursos. E acho que a SUI já tem esse caminho também, em que disponibiliza cursos, atividades diferentes para a gente já desenvolver outras dessas soft skills que a gente precisa muito no mercado de trabalho. Isso. Bom, vocês já falaram tudo, né? Mas eu talvez só adicionaria que dentro da SUI existe um programa de mentorias. Eu lembro muito que eu era muito insegura quando eu me formei, porque eu achava que não ia dar certo. E isso é muito o síndrome do impostor que a gente tem o tempo todo, né? E eu percebi que uma das meninas, que é a líder de uma filiada universitária, ela faz uso de todas as ferramentas. E um dia eu, por curiosidade, percebi que ela usa todas as ferramentas e que ela leva essas ferramentas para as meninas da sua filiada universitária. Então, assim, a gente tem nas mentorias, a gente tem os awards, que são os reconhecimentos, a gente tem os cursos, tanto de hard skills como de soft skills, e vai depender muito do objetivo, né? Do que eu quero na minha vida. Às vezes eu não sei o que eu quero, mas eu posso ir testando. Tem no centro de carreiras para elas começarem a ver as oportunidades que estão no mercado. Ali são postadas tanto vagas profissionais como de estágio.
ter um networking para conectar com nós, as que somos já profissionais, porque a gente tenta também fazer eventos em parceria com eles. E eu acho que as 3 palavras que escrevimos que faz sentido para nós em uma filial profissional vai fazer sentido para elas. O networking delas, porque quando elas se formarem, elas vão ser contato entre elas e uma pode ajudar a outra. Vão ter a sua rede de apoio, que vai ter muita mais solidez, porque elas se organizaram desde faz muito mais tempo do que a gente. E vai gerar um propósito ainda mais cedo na vida delas do que talvez nós, né? Uhum. Então, eu acho que é isso o valor que agrega para as meninas que estão na faculdade nesse momento. Certo. Agora uma pergunta sobre o passado um pouco de vocês, porque a gente sempre pergunta aqui, é por uma curiosidade em relação à área da computação, onde são muito poucas as mulheres, e a gente sabe que na engenharia também não é muito diferente. A gente sempre pergunta, como é que você descobriu a computação, como é que você decidiu ingressar na área de computação? Então a pergunta para vocês agora é como é que você se interessou pela área da engenharia? Então, acho que é muito difícil, por tudo que a gente está enfrentando e por tudo que a gente tem de passado, uma menina de 5 anos falar, eu quero ser engenheira. É muito complicado, é muito difícil escutar isso. Então, não foi diferente do meu caso. Eu falei que eu queria ser doutora, eu queria fazer medicina. Isso até os 17. Aí, por umas questões de conflito do país onde eu morei, de onde eu nasci, eu decidi trocar de carreira, porque eu falei, eu quero trabalhar fora, eu quero conhecer o mundo, e eu quero trabalhar com uma coisa que me permita conhecer o mundo. E aí tem um seriado no Discovery Channel, não sei se algum de vocês já assistiu, que em português o nome é O Segredo das Coisas. E eu me apaixonava por esse programa. Eu assistia direto semana inteira na sala. E eu ficava abismada como eles pegavam uma chapa de aço e conseguiam fazer um produto final. Para mim isso era arte, assim, era maravilha, assim. E aí eu tive um professor que ele era engenheiro químico e eu comecei a investigar e eu falei um dia para minha mãe, eu lembro, eu tinha 17, eu falei, mãe, eu vou ser engenheira química. Ninguém na minha família estudou engenharia, não tem nenhuma mulher engenheira, ninguém fez faculdade de ciências exatas, nada, não tem nada perto. E eu lembro que a cara da minha mãe foi tipo, ok, filha, eu te apoio, eu tô com você, vamos nessa. E foi um desafio, mas assim, não foi um sonho desde que eu estava pequena. Foi uma coisa que veio com uma madurez, né? Uma maturidade maior, né? E, sem dúvida nenhuma, eu não me arrependo de ter trocado a minha carreira. E eu não trocaria por nada. A minha história é bem diferente da Ana. Eu tenho exemplos de engenheiros na família. Minha irmã é engenheira, já tinha uma prima que fazia engenharia, tinha outra que estava fazendo arquitetura. Então, tive exemplos de mulheres que já estavam nessa área, assim. E eu sempre gostei, desde que eu estava, sei lá, na minha 7ª série, já 6ª série, eu já adorava muito matemática. Comecei a ter aulas de química e eu adorava química. Eu lembro que eu estava no colégio, tinha uma aula que era uma atividade extra, que era uma aula de física moderna. E eu fui lá e fui fazer aula de física moderna, porque eu achava muito legal. Então, foi algo que, desde um pouco mais nova ali, já adolescente, eu já pensava mais nisso, em que eu queria a área de exatas. E comecei muito a pensar em fazer engenharia, até me apaixonei muito por química. Eu pensei um pouco em ir para a área de farmácia, mas eu gostava muito da área realmente de matemática e tal. Eu falei, não, acho que engenharia faz mais sentido para mim. E como eu tinha exemplos da minha irmã, que é 2 anos mais velha do que eu só, então, tipo, ela estava já ali na universidade e tal, foi algo que me abraçou facilmente, assim. Então, acho que a minha dúvida maior foi para qual engenharia ir, mas não se eu queria ou não fazer engenharia, assim.
e realmente para qual engenharia eu ia cursar, foi algo que eu acabei decidindo muito próximo de quando eu me inscrevi para o vestibular, assim. Eu sou engenheira de alimentos e é algo que eu me apaixonei muito quando eu entrei realmente na faculdade, mas ainda eu tinha um certo receio, assim, é uma área que não é tão conhecida, que ainda existem alguns preconceitos dentro da área da engenharia, tipo, é uma engenharia que é mais desprezada, assim, um pouco, digamos assim, e eu tinha um pouco esse receio, assim, de ter pouco espaço de trabalho. Depois que eu conheci a engenharia de alimentos, eu vi que não, que é algo que é muito amplo, assim, e que, de novo, eu não preciso trabalhar só numa linha específica e sim trabalhar na engenharia como um todo, que é o que acontece agora, né, que eu trabalho com engenharia de qualidade. Mas a engenharia me conquistou desde nova. No meu caso, eu acho que foi um pouco diferente. Eu também teve assim como, Ana, eu quero ser, sei lá, bailarina, ou eu acho que alguma vez pensei em ser dentista, algo assim. Mas quando já estava terminando o colégio, eu percebi que eu era muito boa em matemática e química. Mas assim, gente, eu nunca dediquei muito tempo para entender o que eu poderia fazer com matemática e química. Aí eu só pensei, e esse aqui é um comentário muito honesto, que eu sei que mais de uma pessoa tem, mas quase nunca. Não teve coragem de falar. Não tenho coragem de falar. Mas eu pensei, gente, eu quero ser milionária. O que vai dar grana? O que vai dar dinheiro? E aí eu pensei, eu já escutei que os engenheiros que fazem petróleo têm muito dinheiro, engenheiro eletricista tem muito dinheiro. E aí eu sou, por descarte, pensei, eu sou boa em matemática e química, então é engenharia química. Eu sou formada em engenharia química. No momento que eu entrei e eu já comecei a estudar, não fazia tanta química como eu achei que ia fazer. Mas não é o que todo mundo acha que é engenharia química. Mas eu realmente gostei. Gostei bastante do que eu estudei, no que eu me formei. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como engenheira química em uma planta de produção de químicos e demais. Mas agora eu percebo que para fazer dinheiro, só eu tenho que ser organizada e manter um propósito e fazer meu trabalho certinho. Então, eu já não faço mais engenharia como tal, engenharia química como tal, mas todo o background que eu tive por ter me formado nessa carreira faz que eu consiga fazer meu trabalho do jeito certo que eu faço hoje. Muito bom, é muito legal quando a gente sabe a trajetória, né, desde o início, o que aconteceu, como a pessoa despertou para a carreira. E são histórias bem diferentes mesmo. Uhum. E aí, eu queria dizer que também já assisti O Segredo das Coisas e gostava muito. Maravilhoso, né? Sim. E aí, para continuar, a gente sempre pergunta também para as mulheres, né, se elas já enfrentaram problemas ou dificuldades na universidade, talvez no estágio ou no ambiente de trabalho. Eu vi que vocês já meio que pincelaram isso, né, nas suas respostas também, por ser mulher. Então, eu gostaria de saber aí o que vocês pensam, se algo aconteceu e que vocês acreditam que foi por causa de gênero. Claro, eu acho que eu nunca vou esquecer o momento que eu entrei na primeira aula de cálculo. Eu era uma das 5 mulheres entre 40 e pouco de pessoas que estavam na sala. Aí eu já percebi que tinha alguma coisa. Já percebi que tinha alguma diferença, já percebi que alguma coisa estranha estava acontecendo, porque não tinha tantas mulheres como homens. Mas eu não internalizei nesse momento. Foi no primeiro estágio da minha carreira. Quando eu fiz a aula de Física 1, eu tive um professor, numa aula, a gente estava recebendo aula, e ele falou assim,
os homens, as mulheres entenderam, e a gente ficou assim, como assim? Eu não entendi. Não, se as mulheres entenderam, levante a mão a mulher que entendeu. A gente era umas 8 na sala, e a gente meio que levantou a mão assim, com vergonha, né? Porque ninguém entendia a pergunta. Aí ele falou, não, meninas, então, é que se vocês entenderam, o resto da sala aqui, homem, já entendeu faz tempo. Então, por isso que eu perguntei. Para mim, isso foi como se tivessem lançado um balde de água fria na minha cara. Eu senti uma vergonha de estar sentada aí. Eu senti que eu não merecia estar sentada aí. Que quem fez pensar que eu conseguia me formar como engenheira. Já esse foi o meu primeiro encontro com essa realidade. Estando no trabalho, eu já escutei muitas vezes falar que a Ana, ela é muito grossa. A Ana, ela é muito, sei lá, ela responde muito frio. E eu lembro que uma vez eu falei para uma das minhas gestoras, eu falei assim, eu preciso entender o que foi que eu disse que foi percebido como isso. Não, Ana, tu pediu para trocar o slide e tu falou, fulano, você pode trocar o slide? Aí eu falei, então tá, não teve grosseria, não teve palavrão, não teve nada de diferente. Se o homem tivesse falado do mesmo jeito, será que essa pessoa estaria reclamando? Falei assim. A cara da minha gestora mudou totalmente, porque eu joguei o balde de água fria para ela. Dessa vez fui eu que joguei. E ela ficou assim, meu Deus, Ana, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado realmente. Eu falei, você me conhece, eu não sou uma pessoa grossa, eu não sou uma pessoa que vai ser reativa numa reunião, eu não sou uma pessoa que não vai te responder do jeito correto, mas eu me pergunto, se tivesse sido um homem, seria o mesmo reclamo? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia eu já tenho inteligência emocional para me enfrentar isso no dia a dia, já sei quais são as estratégias que eu devo usar para isso, e eu sei que não tem nada a ver com o meu valor, não tem nada a ver com o meu conhecimento, não tem nada a ver com o que eu faço. Tem muito a ver com a percepção da sociedade. Eu estando na sua, eu sei que eu estou tentando mudar isso. Então, para mim, tá tudo certo com isso. Então, dificuldades muitas, e eu sei que no caminho vai ter muitos para enfrentar. Então, assim, essa é a minha experiência, infelizmente, né? Gostaria de falar que nunca tive, mas é a realidade que a gente enfrenta. Eu acho que no trabalho, algo que a gente acaba passando bastante também como mulher é a questão de ser muito questionada tecnicamente, assim, acho que entra muito no ponto que a Ana comentou do início da faculdade, assim, de, se a mulher entendeu, então todo mundo entendeu, porque o homem é mais inteligente e sabe mais que a mulher. E acho que a gente sofre muito isso, assim, de ser mais questionada tecnicamente, de a gente se posicionar numa informação de que, não, é isso, isso, isso. E olharem para um outro homem para ver se o homem vai validar o que a gente falou, sabe? E, então, acho que isso acontece com uma certa frequência. Acho que tem sido, pelo menos aqui onde a gente trabalha, tem sido mais levantado esses pontos para tentar solucionar esse tipo de problema, mas ainda acontece, sim. Mas algo que me marcou muito foi na época em que eu estava procurando estágio. E eu lembro que eu e algumas amigas minhas, a gente estudava junto, a gente estava procurando estágio e a gente se inscreveu para o mesmo processo seletivo. E era uma empresa que era um estágio obrigatório e a empresa nem ia pagar o estágio, era um estágio não remunerado por ser obrigatório. E era a 1 hora da cidade onde a gente morava. E eles falaram, não, beleza, vamos fazer a entrevista e tal. E várias pessoas tinham se inscrito no processo seletivo. E aí eu fui até lá, fiz a entrevista e tudo mais. E eu lembro que quando saiu o resultado, eu não passei e eu pensei, uma das meninas passaram. E elas vieram falar comigo. E elas falaram assim, a gente achou que eu tinha passado porque tu já participou de mais coisas durante a faculdade, participou de empresa júnior, fez iniciação científica e tal, teve mais experiências durante a graduação. Então, a gente achou que você tinha sido selecionado, por isso que a gente não tinha sido.
e depois eu descobri que eles não selecionaram ninguém porque eles queriam um homem, porque era para trabalhar na produção. E nenhum homem tinha se inscrito, só mulheres. E daí eles reabriram o processo seletivo, porque eles falaram, não, a gente não quer mulher porque é para trabalhar no chão de fábrica. Eu falei, se eu não quisesse trabalhar no chão de fábrica, eu não teria me inscrito. A vaga dizia claramente que era para trabalhar na produção. E eu estava disposta a... E eles fecharam, reabriram o processo seletivo para poder selecionar um homem, assim. Então foi algo que me chocou absurdamente. E eu falei, tinham várias... E não era por eu não ter sido selecionada. Tinham várias mulheres muito competentes que podiam estar ali e que muitas vezes iam fazer um trabalho muito melhor do que um homem. Hoje aqui na empresa eu vejo muito isso. Eles falam na manufatura, tem mais mulheres trabalhando na produção do que homens, porque mulher é mais detalhista, mulher tem características diferentes do homem que contribuem muitas vezes mais do que só uma força bruta, porque o homem que trabalha em chão de fábrica, sabe? Isso me mexeu muito comigo, assim, e é algo que sempre volta na minha cabeça. Isso já faz quase 10 anos, e é algo que eu ainda lembro muito, assim, porque me marcou muito. Então, vão existir essas situações, vão existir empresas que não têm tanto esses valores. Existem empresas que têm muito esses valores de inclusão e diversidade, que olham muito para esse lado de equidade, mas existem outras empresas que não, e a gente vai acabar passando por esse tipo de situação. Mesmo em empresas que têm esses valores, a gente ainda sente um pouco essas dificuldades, mas algo mais escrachado às vezes acontece em empresas que não seguem tanto esses valores. Então, até uma dica que eu falo muito é sobre você vincular aonde você quer trabalhar e os valores dessa empresa com os seus valores, assim, porque é algo que influencia muito na forma como vai ser o seu dia a dia. Então, se os valores da empresa não estiverem alinhados com os seus, isso vai impactar muito como vai ser o seu trabalho, o seu dia a dia. Isso é verdade. Bom, no meu caso, eu iniciei como engenheira de processos em uma planta lá na Colômbia. Eu sou colombiana. E eu sinto que o mais difícil naquele momento foi ser escutada. Então, colocar a nossa voz e a gente mesmo também acreditar que o que estou falando faz sentido, né? Não tenho assim um momento específico como as meninas contaram, mas eu lembro muito que foi uma posição que eu era muito nova, que foi demasiado desafiante. E só agora que eu já tenho uma experiência, que eu já tenho também uns anos, percebo que talvez não era o fato de ser eu, sino o fato que eu era a única engenheira dentro da planta. E era muito difícil eu sentar minha posição. Ou eu falar, não, gente, eu acho que por tal e tal fundamento técnico deveria ser feito assim, assim. Não, nunca foi isso como tido em conta, assim. Sempre era referenciado ou para o gerente de planta aprovar, ou para algum supervisor dar o ok. E, marca bastante, porque quando tu já é escutada e percebe que o que tu está falando faz sentido, tu pensa, poderia ter feito antes essas coisas diferentes, porque eu sabia que estava certa e eu não sabia como colocar minha posição. Isso sucede muito na área de engenharia, e é parte disso que a gente fala que a SUI é uma rede de apoio, né? Eu agradeço não ter uma situação específica como as meninas, porque sinto que teria gerado muita frustração na minha vida. Não que isso não gerou, mas eu nunca questionei que fosse porque eu era mulher. Eu questionei sempre porque era eu. Eu saí dessa empresa e eu percebi que depois chegou um homem e isso não aconteceu. Mas eu só paro para pensar agora que eu faço parte da SUI e que me fazem esse tipo de perguntas como vocês estão fazendo agora, sabe? Então, tem situações, tem. O que aconteceu para a Ana foi faz alguns anos, o que aconteceu para a Karen também foi faz alguns anos, o que aconteceu para mim também foi faz alguns anos. A gente sabe, não temos um número exato, mas a gente sabe que hoje acontece, mas a situação é mais leve.
porque a gente já está trabalhando nisso, para que seja diferente, né? Isso. Então, agora outra pergunta que a gente normalmente faz aqui, geralmente voltando para a computação, é: o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na engenharia? Olha, a primeira palavra que veio quando eu li essa pergunta foi façam. Façam. Não se questionem, façam. Simplesmente tentem. Não escutem ninguém, mas ninguém, a não ser que seja uma pessoa que traga uma boa, vamos dizer assim, um comentário positivo. Você consegue, ou eu vou te ajudar. Eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu conheço uma pessoa que pode te dar aula se você não entender. Olha, eu te empresto meu caderno. Mas se for alguém que vai falar, ai, mas e tu vai trabalhar no chão de fábrica? Ai, mas você não vai gostar. Ou ai, e você não tem medo de trabalhar com tantos homens? Como que você faz para entender esses cálculos? Porque eu acho muito complicado. Não escutem ninguém. Só simplesmente faça. Se o seu desejo, faça. E faça isso realidade, que vai ser muito gratificante quando você receber seu diploma, quando você participar no seu primeiro projeto, quando você entrar na empresa dos seus sonhos. Tipo assim, a gratificação, a gratitude, tudo que possa vir com isso, vai ser muito mais alto do que pode falar uma pessoa de, não, é que mulher não foi feita para isso. Ou, tendo tanta carreira legal, você vai escolher isso? Então, façam. Simplesmente vai e tenta, se desafia mesmo. Desafia você e acredite no que você acredita mesmo, sabe? A palavra que me veio foi exatamente a da Ana, assim. É realmente ir em frente, assim. Você está pensando em seguir a carreira na engenharia? Siga. Acho que cada vez mais a gente está abrindo caminhos para que isso seja menos questionado, que as mulheres questionem menos de, mas será que eu realmente devo fazer? Porque a gente sabe que existe o peso nessa pergunta vem muito do como está estruturada a sociedade e como as pessoas vão questionar essas mulheres. Mas a gente está tentando abrir muitos caminhos para que isso se torne mais comum, né? E é exatamente isso. Vão ter vários desafios, vão ter várias dificuldades. Você vai passar sim por situações difíceis. Espero que não tanto quanto eu, a Ana, a Meire e outras mulheres já passamos em situações de preconceitos maiores e dificuldades maiores, mas sempre vão existir dificuldades. Então, acho que é realmente estar disposta a seguir em frente, a seguir essa carreira e a enfrentar os desafios e entender que vão ter pessoas ao redor que vão estar dispostas a suportar, principalmente mulheres. Então, acho que muitas vezes é muito um medo de início de faculdade também, né? De não conheço ninguém, não sei com quem eu posso contar. Então, é muito entender que existem muitas mulheres que estão nessa carreira e que estão aí disponíveis. A gente, como SUI, está aqui aberta para suportar também essas mulheres que estão querendo seguir essa carreira e que têm N dúvidas e N questionamentos, mas que sim, vale muito a pena. Eu amo engenharia, eu não trocaria por nada. Se eu tivesse que fazer uma outra graduação, eu faria em outra engenharia, mas eu faria engenharia. Então, é algo que é muito difícil, você vai se desafiar muito, vai penar muito durante todo o processo, durante todos os anos, mas você vai aprender muita coisa e se desenvolver muito, assim. Acho que um exemplo que eu tenho é muito de que quando a gente fala muito sobre trainees, processos seletivos, muitos dos processos trainees olham muito para os engenheiros. E não é porque eles sabem fazer uma conta, mas sim pelo raciocínio crítico que a gente desenvolve. Então a gente cria muito esse raciocínio crítico que ajuda a resolver infinitos problemas, mesmo que não sejam dentro da engenharia. Então acho que é uma oportunidade imensa, assim, de... Você quer ser um milionário? A gente sabe que existe um caminho muito grande para alcançar isso, mas
com engenharia você tem muitas oportunidades e muitos caminhos paralelos para conseguir atingir uma carreira de um sucesso enorme, assim. Não, eu concordo com vocês, eu acho que a palavra é tentar. E se não der certo, também tá bem, né? Pelo menos você tentou. Ah, não gostei, mas a vida é essa, um ensaio e um erro, né? Então, o mais importante é tentar, mas não se obrigar. Também é importante você se conhecer. Ah, eu tentei, realmente não conecto com o que eu quero e está tudo bem. Talvez no caminho você vai descobrir que se é ou não é isso. No final das contas, a gente fez engenharia, mas a gente faz muito mais do que engenharia no nosso dia a dia. Então, a carreira vai ser desafiadora. Nos últimos anos a gente já quer terminar logo, mas traz bastante satisfações, sobretudo por o jeito em que tu consiga fazer as coisas acontecer. Então, tentar é a palavra-chave, eu acho, tentar. Muito bom, então a gente está chegando ao fim do episódio, agora um momento mais leve, um momento de indicações. Eu acho que foi a Ana, né, já indiretamente já deu uma indicação, né, do seriado Segredo das Coisas, do Discovery Channel, mas caso você queira indicar outro, Ana, ou vocês queiram, o que é que vocês indicariam para os nossos ouvintes que sejam ou não da área, alguma coisa que vocês assistam no momento de lazer, ou mesmo alguma coisa técnica que foi muito importante para a carreira de vocês, o que é que vocês indicam? Olha, se eu for falar o que eu estou assistindo agora, não vai ter nada a ver com a carreira. Eu gosto muito de reality. Mas quando vi a pergunta, eu pensei em alguma coisa, em algum filme, algum seriado com que eu tivesse me identificar. Por eu ser uma mulher preta, quando eu assisti Elementos Secretos, que é Hidden Figures, um filme que são as mulheres da NASA, elas são 3 mulheres pretas, acho que a maioria das pessoas conhece, e a história se desenvolve falando da dificuldade que as mulheres pretas tinham nesse momento. Elas eram as computadoras da NASA, não tinha como fazer o cálculo naquela época, não tinha como fazer nada. E elas simplesmente faziam o seu trabalho maravilhoso. Imagina, o cálculo que elas faziam permitia um homem chegar na Lua. E assim, elas simplesmente não podiam ir no banheiro dos brancos. Então, para mim, isso foi muito chocante. Por quê? Porque eu sempre falo, eu sou uma mulher preta. E hoje eu tenho sorte de ter nascido no século XXI, no 1998, que a escravidão já tinha sido esquecida, vamos falar entre aspas, né? Que as mulheres temos maiores oportunidades, novamente entre aspas. Mas eu penso, o que teria sido de mim se eu talvez tivesse nascido uns 60, 80 anos atrás? Talvez a minha história seria completamente diferente. E é muito legal porque ali tem mulheres que fizeram computação, elas eram as computadoras da NASA. Tem mulheres, uma delas foi a primeira mulher engenheira preta dos Estados Unidos que trabalhou na NASA. Então, assim, eu super indico para quem ainda não assistiu, super indico para quem assistiu para que assista novamente e enxergue desse ponto de vista. E junto com isso, o Segredo das Coisas, que eu já falei que eu acho maravilhoso, simplesmente apaixonada por esse seriado. Eu ia falar desse filme também. Na verdade, aqui no Brasil ele se chama Estrelas Além do Tempo. Ah, tá. Estrelas Além do Tempo, isso. Eu também acho que é um filme incrível, assim. E estou tentando lembrar o nome do livro. Tem um livro que eu li, inclusive, aqui no trabalho a gente distribuiu alguns exemplares. Inclusive, acho que aqui no time da tecnologia a gente tem alguns que falam muito sobre vieses inconscientes e falando muito sobre mulheres no mercado de trabalho. Eu estou tentando lembrar o nome, eu não sei se o pessoal tem algum exemplar aqui, mas eu posso mandar para vocês depois o nome certinho e aí vocês deixam registrado, tá? Mas fala muito sobre dados de mulheres no mercado de trabalho
em que sofrem essas dificuldades, esses preconceitos, e é muito isso, sobre vieses inconscientes, assim, que é algo que muitas vezes a gente nem percebe e que acontece. Então, é muito sobre falar mais sobre isso e a importância também de trazer esse assunto, assim, porque muitas vezes, por não se falar, que as coisas continuam acontecendo. Então, se fosse falado, as pessoas iriam perceber que isso acontece e iriam mudar um pouco o discurso. Mas eu tô tentando lembrar o nome, se eu lembrar, eu falo ainda aqui pra vocês. Bom, eu acho que é o filme que a Ana falou, eu também achei muito legal. Mas veio na minha mente agora que vocês falaram de livros, assim, eu tive que ler um livro que eu imagino que o nome em português seja o mesmo, mas era O Desastre em Bhopal. Bhopal é uma cidade que fica na Índia e foi um desastre de uma planta química. Eu descobri que tem um filme agora em Netflix que fala sobre esse desastre também. Uma minissérie, se eu não estou enganada. E eu tive que ler ele na faculdade e me trouxe também uma visão que o que eu ia fazer, ela poderia ter um impacto nas vidas das pessoas. Porque esse desastre foi um vazamento de um químico que ele reagia e gerava cianuro. Então, teve muitas mortes. Eu nem sei quantas milhas de pessoas morreram, mas sinto que quando a gente está fazendo o que faz, por exemplo, eu estou fazendo um cálculo e eu vou dimensionar um equipamento e eu imagino que ele vai ter, 3 metros de altura. A gente, às vezes, estudando, não dimensiona o que isso significa. E ler esse livro trouxe para mim como colocar o pé na terra, sabe? Que, o que eu vou fazer pode gerar um impacto, assim, como matar alguém. Meia-noite em Bhopal. Meia-noite em Bhopal. Uhum. Então, é Meia-noite em Bhopal aqui. E tem uma série em Netflix, eu vi recentemente, eu lembro muito desse livro e sinto que conecta, nesse caso conectou por eu estar estudando engenharia química, mas lembra pelo menos que o que a gente faz, tudo que a gente faz profissionalmente, tudo é para pessoas. E às vezes a gente esquece isso. Uhum. Eu achei, inclusive, um exemplar do livro que eu falei, a gente tem aqui na área. E o nome do livro, aqui a gente tem ele em inglês, na época que foram comprados esses exemplares, ele não tinha sido lançado no Brasil, então eu não sei se tem realmente no Brasil, mas se chama That's What She Said. E aí fala sobre realmente como os homens devem lidar nessas situações com as mulheres em posições de poder e em posições de pares em ambientes de trabalho, enfim. Então, eles trazem muitos dados, mas eles falam muito para os homens. E eu acho que isso é muito importante, assim, porque a gente, como mulher, a gente entende a situação, a gente sabe o que está passando, mas muitas vezes a gente não sabe ou não consegue fazer muita coisa para ajudar. Mas eles trazem dicas de como os homens têm que lidar com essa situação e como eles podem ajudar a gente a conseguir realmente essa equidade, assim. Então, acho que é um livro muito legal não só para mulheres, mas para homens lerem, assim, porque realmente traz essa visão de como eles podem ajudar. Muitas vezes a gente ouve muito isso, né, de que, não, a SOI é só para mulheres. Não, a gente está muito aberta a ter homens participando. Eu lembro também de antes de a gente ter a SOI aqui em Joinville, em grupos de afinidade do trabalho, o pessoal falava, não, mas vai falar de gênero, a gente vai deixar só as mulheres falarem. Não, a gente está aqui para todo mundo aprender e todo mundo se ouvir, sabe? E todo mundo evoluir junto. Então, é importante que os homens façam parte. Então, é importante ter informações para eles saberem como ajudar, porque muitas vezes eles não sabem. Então, é um livro que eu achei muito interessante, assim, e eles disponibilizaram alguns exemplares aqui no trabalho,
exatamente por isso, sabe? Porque a gente precisa que eles também entendam qual que é a nossa realidade, quais são os vieses inconscientes que eles têm e como eles podem trabalhar em cima disso para ajudar a gente também. E não só ser uma ação de mulheres ajudando mulheres, mas a comunidade como um todo ajudando, né? Eu achei em português, tem traduzido, escute o que ela diz, viés inconsciente, o que os homens precisam saber e as mulheres têm a dizer sobre trabalhar juntos. Isso, esse mesmo. Legal. Bom, chegamos ao fim deste episódio do Emílias Podcast. Eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. Foi um momento muito especial, né? Mas antes da gente se despedir, gostaria de saber se vocês querem mandar um abraço, um agradecimento ou uma mensagem para alguém especial, né? Neste momento. Eu tô me sentindo famosa com essa pergunta. Mas assim, pra ser que aqui vocês são as estrelas, né? Eu nunca achei que eu fosse participar de um podcast, sei lá, nos meus sonhos de criança, sabe? Então eu não sei, não tô preparada, mas se eu fosse, não sei se a minha mãe vai assistir, né? Mas se a minha mãe assistir, que ela não entende português porque a gente é da Venezuela, eu vou traduzir para ela. Sim. Manda um beijão para ela, então. Eu acho que eu tô que nem a Ana, não imaginaria participar de um podcast, assim, mas foi muito legal, acho que foi uma troca bem importante pra gente, uma experiência maravilhosa, e acho que meu agradecimento vai à minha família, assim, acho que minha irmã, os meus pais, porque eles sempre me apoiaram, assim, eles me apoiam muito, sempre me apoiaram no meu início de carreira, nas minhas decisões, e seguem sentindo muito orgulho, assim, inclusive hoje eu recebi uma mensagem da minha mãe falando que ela estava muito feliz pelas minhas conquistas e que ela era muito orgulhosa de tudo que eu vinha fazendo na minha carreira, assim, então acho que é realmente um agradecimento e um beijo para eles. Bom, no meu caso, eu acho que a minha família também não vai entender muito, mas eu vou dar também um agradecimento para eles, porque por causa do apoio que eles deram em mim, como a confiança, o tempo, os ensinamentos, e que a gente conseguiu fazer esse podcast hoje, né? Então, eu vou dar um agradecimento para eles. E eu sinto que eu vou dedicar esse momento, porque é uma conquista para nós três, para as minhas sobrinhas. Eu não tenho filhos nesse momento, mas tenho sobrinhas, e elas são mulheres, e eu desejo que o mundo seja melhor para elas. Ótimo, amiga. Vou chorar. E com isso a gente termina mais um episódio do Emílias Podcast. Muito obrigado a vocês três, obrigado a todos e a todas que nos escutaram ou nos assistiram até agora. A gente publica episódios quinzenalmente no nosso feed lá nas plataformas de áudio, no Spotify, Apple Podcasts, etc. Todas as plataformas de áudio, até onde eu sei. E também no YouTube com imagem, no Spotify também às vezes a gente coloca com imagem em vídeo, né? Muito obrigado a todos e a todas, e até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.